vídeo aula do capítulo 12, né, deflexão de vigas e eixos, né? Deflexão de vigas e eixos, tá certo? Então, é segundo o livro do Ridley, tá? Quinta edição. Então, vamos lá. Frequentemente é preciso estabelecer limites para os valores da deflexão que uma viga ou um eixo podem suportar quando submetido a cargas. Por conta disso, nesse capítulo discutiremos diversos métodos para determinar a deflexão e a inclinação em pontos específicos de vigas e eixos. Os métodos analíticos incluem o método da integração direta, o uso de funções de descontinuidade e o método da superposição. Além deles, será apresentada uma técnica semigráfica denominada método dos momentos de área. Bem, aqui esse capítulo vai mostrar, só que a gente não vai ver esse método do deslocamento, método dos momentos de área. Nós não vamos ver esse método, não. Nós vamos ver somente o método da integração direta e o uso de funções de descontinuidade. E também, talvez a gente não veja o método da superposição. Se der tempo, a gente vê. Porque esses dois métodos, o primeiro método é o mais usado, né, que a maioria dos professores ensinam. Esse método da integração direta para chegar às equações da deflexão, ele é muito mais simples, né, facilita bastante, né, encontrar as equações. Tá? O método das funções de descontinuidade. Tá? Então vamos embora. Além dele, a método gráfico a gente não vai ver. No fim do capítulo, usaremos todos esses métodos para determinar as reações dos apoios em vigas ou eixos estaticamente determinados. Então, o primeiro ponto aqui é o 12.1, é sobre linha elástica. Antes de determinar a inclinação ou deslocamento de um ponto da viga ou do eixo, é conveniente esquematizar a forma defletida da viga sob carga, a fim de visualizar todos os resultados calculados e assim verificá-los parcialmente. O diagrama de deflexão do eixo longitudinal que passa pelo centroide de cada área da seção transversal da viga é denominado linha elástica. A linha elástica da maioria das vigas é esquematizada sem muita dificuldade. Ao fazer o diagrama, entretanto, é necessário saber como os vários tipos de apoio limitam a inclinação ou deslocamento. Em geral, os apoios que resistem a forças, como um pino, limitam o deslocamento, e os que resistem a momento, como uma parede, limitam a rotação ou a inclinação, bem como o deslocamento. Com essa ideia em mente, vemos na figura 12.1 dois exemplos típicos de linhas elásticas de vigas ou eixos com carga, traçadas em escala exagerada. Então aqui vamos ver 12.1. Então está aqui a 12.2, 12.1. Então você vê uma viga que ela está engastada e pinada, né? Então você vê como se comporta a linha elástica. A linha elástica é essa curva mostrada aqui, ó, essa barriga. Na realidade, a linha elástica é como se você passasse uma linha em um ponto no centro de massa da seção transversal da viga ou dessa estrutura aí. Aí quando você aplica a carga, é como vai se comportar essa linha. Então, quando ela é engastada e pinada, que você aplica essa carga,
ela tem essa característica. Você vê que nos apoios, né, a inclinação praticamente é zero, né? Aí quando vem um pouquinho mais apoio é que ela começa a fazer o boost, então começa a aparecer a inclinação, ó, certo? E no bucho, na parte principal, né, onde houve a maior deflexão, que é o ponto máximo dessa barriga, a inclinação é zero, ó. Ela é paralela, a inclinação fica paralela, né, ao eixo, ao eixo X, no caso, não está mostrando o eixo X aqui, mas vamos supor que o eixo X seja longitudinal, tá certo? Aqui da viga. Então você vê que a maior deflexão ocorre nessa barriga aqui, tá certo? Nós também chamamos de flecha. Já na outra figura de baixo tem uma parte que ela é biapoiada, tá certo? Tem uma parte aqui que ela está em balanço. Então você vê que nesse caso aqui, no pino, já existe uma deflexão. Aliás, no pino já existe uma inclinação. Não é mais zero como na outra lá em cima, tá certo? Isso é porque os apoios limitam não só a deflexão como a inclinação, tá certo? Então a inclinação no pino já existe, ela é diferente de zero. Aqui existe a flecha ou a deflexão, tá certo? Essa barriga. E no rolete você vê que já existe também uma inclinação, tá certo? No vão e no balanço existe uma inclinação também, tá certo? E existe também a flecha máxima aqui no balanço. Então, ok, então vamos voltar aqui para o texto, né, para onde nós estávamos lendo. Então, na figura 12.1 existem dois exemplos típicos de linhas elásticas de vigas ou eixo com carga traçadas em escala exagerada. Se a linha elástica da viga for difícil de traçar, sugere-se desenhar antes seu diagrama de momento fletor. Segundo a convenção de sinal estabelecida na seção 6.1, o momento fletor interno positivo tende a curvar a viga com concavidade para cima. Certo? Com concavidade para cima. Figura 12.2a. Figura 2.12a. Figura 2.2a, né? 2.2a. 12.2a. Então tá aqui, ó. A concavidade para cima, ou o bucho para baixo, né? A barriga para baixo. Certo? A convexidade, né? Para baixo. Tá aqui. Momento interno positivo, concavidade para cima. Momento interno negativo, concavidade para baixo. Tá? Então aqui a figura 12.2. Então o momento fletor negativo, ao contrário, tende a curvá-la com concavidade para baixo. Figura 12.2b que a gente acabou de ver. Eu vou tirar minha foto aqui. O momento fletor negativo, ao contrário, tende a curvá-la com concavidade para baixo, figura 12.2b. Portanto, se o diagrama de momento fletor for conhecido, será mais fácil construir a linha elástica. Como exemplo, consideremos a viga da figura 12.3a e seu diagrama de momento fletor, mostrado na figura 12.3b. Devido aos apoios de rolete de pino, o deslocamento em B e D deve ser nulo. Na região de momento negativo, AC, figura 12.3b, a linha elástica deve ser côncava para baixo. Na região de momento positivo, CD, ela deve ser côncava para cima. Portanto, deve haver um ponto de inflexão no ponto C, onde a curva muda a concavidade de cima para baixo, uma vez que se trata de um ponto em que o momento fletor é nulo. Com base nesses fatos, a linha elástica da viga é desenhada em escala exagerada da figura 12.3c. Deve-se observar também que os deslocamentos ΔA e
ΔE, são especialmente críticos. No ponto E, a inclinação da curva elástica é nula, portanto a deflexão da viga deve ser máxima. O fato de ΔE ser realmente maior que ΔA ou não depende da intensidade relativas de P1 e P2 e da localização do rolete em B. Seguindo esses mesmos princípios, observe como a linha elástica da figura 12.4 foi construída. Nesse caso, a viga está em balanço, engastada no apoio e fixo em halo. Logo, a linha elástica deve ter tanto deslocamento como a inclinação nula nesse ponto. Além disso, o maior deslocamento ocorrerá em D, onde a inclinação é nula, ou em C. Bem, então ele mostra aqui a figura 12.3 e 12.4 e vai fazer o diagrama de momento fletor, e a partir do diagrama de momento fletor ele vai traçar a linha elástica, mas eu só li lá, né, porque tinha que ler o parágrafo, mas na realidade eu aconselho, é mais fácil você identificar a linha elástica, né, por inspeção mesmo do que está acontecendo na viga. Então é muito mais fácil do que você desenhar o momento fletor e depois desenhar a viga, como ele está dizendo. É mais fácil você fazer por inspeção, certo? Então, por exemplo, né, nesse primeiro caso aqui, ó, a gente sabe que no balanço vai acontecer, né, a gente imagina primeiro que tem uma linha passando no centro de massa da seção transversal da estrutura, da viga. Aí quando aplica, por exemplo, a carga em C, a gente tenta imaginar o que ocorre com essa linha. Então a gente vai ver que ela vai inclinar aqui no balanço, tá certo? No apoio ela não vai ocorrer nada, ela está presa, tá certo? E ela vai sofrer, né, uma concavidade para cima, né, no vão, tá certo? Entre o rolete e o pino. Então a primeira, né, tranquilamente a gente vê. E com relação às inclinações, né, a gente vê, né, que no pino existe inclinação diferente de zero, no rolete também vai haver inclinação diferente de zero, e no ponto A vai haver também, vai haver uma certa inclinação também que pode ser calculado ali. E no ponto máximo, onde existe a deflexão máxima, que é aqui no ponto E, você vê que a inclinação é nula, tá certo? Então dá para matar só por inspeção, tá certo? Esse aqui, no caso, que tem um momento, né? Tem momento e tem uma carga aplicada, então você já precisa dar uma analisada melhor, né? Tá certo? Então, depois você dá uma olhada aqui nisso aqui. Eu prefiro fazer por inspeção, né? Quer dizer, eu sempre faço por inspeção. É porque dá menos trabalho. Então vamos ver aqui. Relação aumento-curvatura. Desenvolvemos agora uma relação importante entre o momento fletor interno da viga e o raio de curvatura ρ da linha elástica. Em determinado ponto, a equação resultante será usada em todo o capítulo, como base de todos os métodos apresentados, cuja finalidade é determinar a inclinação e o deslocamento da linha elástica de uma viga ou de um eixo. A análise que se segue nesta e na próxima seção requer o uso de três coordenadas, como mostrado na figura 12.5a. Então, figura 12.5a. Está aqui, ó. Figura 12.5a. Então, você vê aqui que é uma viga pinada e um rolete, uma carga distribuída qualquer, certo? E uma carga concentrada e uma carga momento. Então, deu três tipos de carregamento. Figura 12.5, certo? Então, você vê que ele vai a uma distância x, ele vai tirar uma amostra, tá certo? E essa amostra, né, desse dx é essa aqui, ó.
Então, a mesma que você viu lá no capítulo 6. Então, vai ter um local onde passa a linha neutra, o plano neutro, e eles chamam o comprimento de dx antes de haver a deformação, e y é a distância da linha neutra a uma linha paralela a dx antes da deformação, que chamou de ds. Então, ds dista da linha neutra para cima, tá certo? Então, a primeira coisa que tem que observar aqui, como me explicou lá no capítulo 6, que vocês viram em Sólidos 1, no Resistência de Materiais 1, você vê que existe, né, um sistema de coordenadas x e v, tá certo? X e v, onde v seria no caso y, x e y. Nesse sentido positivo, para a direita é positivo, para cima é positivo. Então, quando ele fatia essa viga e coloca ela aqui, o dx dela, então você vê que o y é positivo, está na direção positiva do v, do eixo y, do eixo v, tá certo? Que chamou de eixo v aqui, certo? Então tá aqui, ó. Então lembrar sempre disso, porque essa equação vai ser deduzida com esse y positivo. Por quê? Porque tem algumas pessoas no YouTube ou em outros livros, eu não lembro bem, mas se não me engano, o Timoshenko ele faz com esse y, né, para baixo. Ele considera para baixo, tá? E deduz, tá certo? Então lembrar que esse y é positivo porque está na direção de v, tá? E o deslocamento positivo se dá, né, na direção x. Ele é positivo se estiver em tração, porque quando traciona a deformação ela aumenta de tamanho, e na compressão a deformação diminui de tamanho, tá certo? Então fixa essa informação, porque nós vamos ler aqui em cima o parágrafo que ele vai explicar isso aí. Tá. Então, figura 12.5, né? Foi aqui que nós paramos. Vamos ler aqui. Vou repetir. A análise que segue nesta e na próxima seção requer o uso de 3 coordenadas, como mostra a figura 12.5a. O eixo x é positivo para a direita, ao longo do eixo longitudinal da viga, inicialmente reto, tá certo? Ele é usado para localizar o elemento infinitesimal que tem largura não deformada dx, tá? Antes de haver a deformação, antes de aplicar as cargas. O eixo v é positivo para cima, a partir do eixo x. Ele mede o deslocamento do centroide da área da seção transversal do elemento. Com essas duas coordenadas, definiremos mais tarde a equação da linha elástica V, ou muita gente chama flecha, né? E ela é em função de x. Finalmente, uma coordenada y localizada é usada para especificar a posição de uma fibra no elemento da viga. Ela é positiva para cima a partir do eixo neutro, como mostra a figura 12.5b. Lembre-se de que essa mesma convenção de sinal foi usada na dedução da fórmula da flexão, lá no capítulo 6, para deduzir a relação entre o momento fletor interno e o raio, o ρ, né? Tá certo? Limitaremos a análise a um caso bem comum. Uma viga inicialmente reta deforma-se elasticamente pelas cargas aplicadas perpendicularmente ao seu eixo x, localizado no plano de simetria xv, né, ou xy, né, da área da seção transversal. Devido ao carregamento, a deformação da viga é provocada tanto pela força de cisalhamento interna como pelo momento fletor. Se a viga tiver comprimento muito maior que sua altura, a maior deformação será provocada pela flexão e, portanto,
concentraremos nossa atenção em seus efeitos. Então, deflexões provocadas por cisalhamento serão discutidas mais adiante neste capítulo. Tá bom, então vamos ver a análise dele aqui, certo? Então eu vou narrar aqui, depois eu leio, tá? Então, aqui é a estrutura, ele fatiou nesse comprimento infinitesimal dx, tá certo? Colocou aqui nessa figura, tá? Isso aqui é antes da deformação. Aí aqui, ó, após a deformação, igualzinho no capítulo 6. Então você vê que foi um momento positivo que vai causar essa flexão, tá certo? Devido às cargas, cria um momento positivo, tá certo? E esse momento positivo causa essa deflexão. Então ele fatiou, tirou esse comprimento infinitesimal antes da deformação e depois da deformação, tá? Então tá aqui, ó. Então nós temos o centro de curvatura, que é O', o raio de curvatura, que é Ρ, tá certo? E a distância de ds para dx, que é y. Quando ocorre a inclinação, repare que o momento é positivo. Quando ocorre a deflexão, ou a flexão da viga, você vê que o ds passou a ser ds'. Então essa parte que está acima da linha neutra, onde dx está localizado na linha neutra, o ds' está a y de dx, da linha neutra. Esse ds', como está sob compressão, porque as fibras acima da linha neutra, no momento positivo, elas são comprimidas, esse ds' ele diminuiu de comprimento. Se o ds' fosse considerado abaixo da linha neutra, ele teria aumentado de comprimento, tá certo? Então nós já vimos que a deformação, né, lá no capítulo 6, né, ela é ds', que é o comprimento final, menos o comprimento inicial, que é ds, dividido pelo comprimento inicial, que é ds, ou no caso é dx. Então seria ds' menos ds dividido por ds, seria a deformação. Então o limite, quando o dθ tende a zero, né, vai acontecer o valor do epsilon. Então vamos ver agora o que ele está falando aqui, tá certo? Vamos ver como é que o Hibbeler ele explica, né? Então vamos lá. Como o momento fletor interno M deforma o elemento da viga, o ângulo entre a seção transversal torna-se dθ. Então esse dθ aqui, ó, tá? Figura 12.5b. O arco dx representa a parte da linha elástica que intercepta o eixo neutro em cada seção transversal. O raio de curvatura desse arco é definido como a distância ρ, medida do centro de curvatura O' até dx. Qualquer outro arco do elemento estará sujeito a uma mesma deformação normal, tá certo? Então qualquer arco que tu fizer aqui, ó, se chamar ds', dd', qualquer coisa, né, vai possuir o mesmo ângulo, né, dθ. Esse que ele está dizendo aqui. Qualquer outro arco do elemento estará sujeito a uma deformação normal. Por exemplo, a deformação no arco ds, tá, que é dista y de dx, localizada a uma distância y do eixo neutro, é epsilon é igual a ds' menos ds sobre ds. No entanto, ds é igual a dx, tá certo? Porque foi antes da deformação. Então, como nós já vimos, né, na teoria, que a tangente de θ para ângulos muito pequenos é o próprio valor do dθ em radianos, tá certo? Mas aqui na realidade ele está falando dθ é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Outra coisa, presta atenção, que quando o ângulo é muito pequeno, confunde a hipotenusa com o próprio cateto adjacente, tá? Então, cateto oposto sobre cateto adjacente e cateto oposto sobre a hipotenusa
é o mesmo valor de dθ em radianos, tá certo? Para ângulos muito pequenos, tá? Então, aqui, por isso que ele bota aqui. No entanto, ds é igual a dx, que é ρ dθ. Na realidade, dθ é o que? Se a gente olhar a figura, cateto oposto, ó, dθ, é igual a cateto oposto, que seria dx, dividido pelo cateto adjacente à hipotenusa, que é ρ. Tá? Então, dθ é igual a dx dividido por ρ. Em outras palavras, né, ele colocou aqui a equação que ds, que é igual a dx, é igual a ρ dθ. Já o ds', que é um ponto mais acima, vai ser o quê? Mesma coisa, cateto oposto sobre cateto adjacente, né? No caso do ds', né, seria ds' igual esse comprimento aqui, ó, ds' dividido por ρ menos y é igual a dθ. Dθ é igual a cateto oposto. Quem é o cateto oposto? ds'. E o adjacente? ρ menos y. Tá certo? Então ele pegou e colocou aqui, ó. ds' é igual a ρ menos y dθ. Tá certo? E agora ele vai colocar a deformação é igual a ds', que foi esse que foi feito agora, ρ menos y dθ, menos o dx, né, que é ρ dθ, dividido por dx ou ds, que é ρ dθ. Desenvolvendo vai ficar ρ dθ menos y dθ menos ρ dθ dividido por ρ dθ. Então cancela ρ dθ com menos ρ dθ, né? Vai ficar então y dθ sobre ρ dθ. Corta dθ com dθ, vai ficar y sobre ρ, tá certo? É igual a epsilon negativo, tá certo? Então, epsilon seria igual, ou a deformação seria igual a menos y sobre ρ, desenvolvendo essa equação aqui de cima, desse parágrafo aqui, ó. Desenvolvendo essa equação, né, você vai ficar com menos y sobre ρ é igual a deformação, ou a deformação sobre y, né, com sinal negativo é igual a 1 sobre ρ. Isso já foi visto lá no capítulo 6. Então, essa é a equação 12.1. Muito bem. Se o material é homogêneo e comporta-se de maneira linear elástica, então é válida a lei de Hooke, onde a deformação, que é naquele gráfico de tensão-deformação que nós vimos já lá no capítulo 2, né? Então, sigma ou a deformação é igual a deformação vezes o módulo de elasticidade, o módulo de I1. Então, tirando o valor da deformação, fica a tensão dividido pelo módulo de I1. Além disso, aplica-se a fórmula da flexão. Sigma é igual a menos my sobre i, que foi deduzida também lá no capítulo 6, né? Então, combinando essas duas equações e substituindo-as na equação anterior, temos. Então, substituindo lá, 1 sobre ρ é igual a S sobre y, né? Então, a gente vai ficar com essa equação aqui, ó. 1 sobre ρ, tá certo? Essa aqui. Deformação é igual a sigma sobre S. Substituindo aqui, vai ficar aqui a deformação é igual a my sobre i vezes E. Tá certo? Substituindo ali em cima, vai ficar essa equação 12.2. Que 1 sobre ρ é igual a m sobre EI. 1 sobre esse raio de curvatura é igual ao momento, tá certo? Fletor dividido pelo módulo de 1 vezes o momento de inércia. Tá? Eu não vou colocar no papel para ficar mais claro, porque fica complicado aqui para mim fazer. Tá? Mas você pode fazer, é bem facinho. Eu narrei aqui como é que faz. Mas para visualizar melhor, é melhor que você pegue uma caneta e um papel e faça, tá? Para deduzir essa equação 12.2. Então vamos lá. Onde ρ é raio de curvatura em um ponto específico da curva elástica.
1 sobre ρ seria a própria curvatura. Tá? Ρ é o raio de curvatura, o inverso de ρ, 1 sobre ρ, é igual à curvatura. M é o momento fletor interno da viga, no ponto em que ρ deve ser determinado. O E é o módulo de elasticidade do material, tá certo? Se for o aço é 200 gigapascal. I é o momento de inércia da viga calculado em torno do eixo neutro. Ok? O produto EI, o módulo de 1 vezes, né, o momento de inércia, nessa equação, nós denominamos e chamamos de rigidez da flexão. Tá? Então, lembrar, professores vão falar sobre rigidez da flexão e não vão explicar. Você já deve saber isso de cabeça, que o EI é igual à rigidez da flexão. Muitas vezes a gente fala a rigidez da flexão e as pessoas não lembram. Então, tem que memorizar isso aí. É sempre uma quantidade positiva. Então, o produto EI nessa equação denominada rigidez, a flexão é sempre uma quantidade positiva. O sinal de ρ, ou do raio, curvatura, depende, portanto, da direção do momento fletor, como mostra a figura 12.6. Quando o M é positivo, ρ prolonga-se para cima da viga, isto é, na direção positiva de ρ. Quando o momento é negativo, ρ prolonga-se para baixo da viga, ou na direção negativa de V, da flecha de V, né? Então tá aqui, ó. Então, essa viga aqui, ela é biapoiada, mas tem um momento aplicado aqui. Alguma coisa torceu essa viga aqui, por isso que ela fez essa curvatura. Então, numa parte, vou chamar de barriga, a barriga está para baixo, né? Se a gente passa, né, uma perpendicular aqui nesse ponto, né, e desenhar aqui o raio de curvatura, que vai até o ponto de curvatura, ele está explicando lá, ele é positivo quando essa barriga está para baixo e o raio de curvatura está para cima. E o ρ é negativo quando o bucho está, a barriga, a concavidade está para baixo. Tá? Então você vê que o O', né, o ρ positivo com o momento positivo. Momento negativo causa ρ negativo, tá certo? Então, memorize isso aí porque é importante quando for colocar os sinais, né, na deflexão. Tá explicado, né? Agora aqui, ó. Usando a fórmula da flexão, né, que a tensão de flexão é igual a menos my sobre i. Tá? Então, lembrando que essa equação foi calculada com essas mesmas considerações de sinais, tá certo? O y na direção positiva, acima da linha neutra, né, dá essa equação aí, tá? Quer dizer, no momento positivo. Momento positivo faz a concavidade ficar para cima, né? O raio fica para cima, o ρ, né, fica para cima também, é positivo. Então tá todo combinado aí, né? Parte sinal. Então, usando a fórmula da flexão, ρ é igual a menos my sobre i, que foi lá no capítulo 6, podemos também expressar a curvatura em termos da tensão na viga, ou seja, 1 sobre ρ é igual a menos sigma sobre E vezes I, tá certo? Ok? Então, 1 sobre ρ é sigma sobre EI. É Y, modo de elasticidade vezes o Y, né, que é essa distância, tá certo? De dx, da linha neutra, até o ds. Tanto a equação 12.2 quanto a equação 12.3 são válidas para raios de curvatura pequenas ou grandes. Entretanto, o valor de ρ, que é o raio de curvatura, é quase sempre calculado como uma quantidade muito grande. Como exemplo, consideremos uma viga de aço A36 feita com perfil W14 por 53 do apêndice B,
para o modo de elasticidade 29 vezes 10 a terceira KSI. E sigma E, a tensão, igual a 36 KSI, tá certo? Quando o material das fibras internas Y igual a mais ou menos 7 polegadas, está próximo do escoamento, então. Pela equação 12,3, ρ é igual a mais ou menos 5,639 polegadas. O valor de ρ calculado em outros pontos ao longo da linha elástica da viga pode ser ainda maior, uma vez que a tensão não pode exceder a tensão de escoamento nas fibras externas. Né? Então aqui ele só pegou os valores, né? O E do aço, a tensão a distância, né? Da linha neutra até onde ele está calculando, o ponto onde ele está calculado, e substituiu na equação, tá certo? E encontrou o valor de ρ, tá? Ok? Então é só substituir na equação 12,3 ali que vai dar esse valor. Ou na 12,2, na 12,3 nós temos tudo. Ó. Temos o modo de Young, o Y e a tensão de escoamento. Tá? E nós tiramos a curvatura. A curvatura inversa dela é o próprio ρ, né? Então os valores de ρ calculados em outros pontos ao longo da linha elástica da viga pode ser ainda maiores, em vez que sigma não pode exceder sigma E na fibra externa. Então para você conseguir outros valores, né, como a tensão de escoamento é constante e o E é constante, você varia o Y de zero a borda e você vai encontrar vários valores, né, dessa curvatura. Aqui no caso a curvatura deu 5.609 polegadas, tá? Então bem distante é essa de curvatura. Tá? É que ele diz aqui, normalmente, né, são bem grandes. Né? Entretanto, o valor de ρ é quase sempre calculado com uma quantidade muito grande, é muito distante. Por quê? Porque se fosse o aço, o alumínio, qualquer um desses elementos, né, por exemplo, o aço, apesar de a gente não estar analisando na parte de plasticidade, então ele vai deflexionar muito, né? Com relação a vidro, que não deflexiona e outras coisas, né? Mas se fosse a borracha, se fosse fazer isso aí, né? Esse raio de curvatura ia dar bem pequenininho, né? Porque ela inclina muito, porque ela deflexiona muito. Já como é o aço e a deflexão é muito pequena, você vai encontrar lá, no caso vai ser paralela, né? Vai encontrar no infinito o ponto de curvatura, tá? Então você vê aí que ele fez o cálculo para o aço W14 por 53 e deu 5.639 polegadas. Então multiplica isso por 2,54 vai te dar em centímetro, depois transforma para metro e vê onde deu isso. Então vamos ver, 12,2. Inclinação e deslocamento pelo método da integração direta. Bem, aqui você vai lembrar lá de cálculo 2 ou cálculo 4, tá? Para poder deduzir essa equação. Eu não vou deduzir, mas quando eu estava na Bélgica, eu tenho nos meus bananais que eu guardei, o professor lá deduziu essa equação, mas não vou deduzi-la aqui. Quem quiser pode entrar em contato comigo que eu mando. Então, inclinação e deslocamento pelo método da integração direta. Então, vamos lá. A linha elástica de uma viga é expressa matematicamente como Vzinho aí, ó, é igual a f de x. Para obter essa equação, devemos primeiro representar a curvatura 1 sobre o ρ em termos de V e x. Então, a própria curvatura, representar a curvatura 1 sobre ρ em termos de V e x. Aí repara bem, aqui no Hibbeler ele dá um salto aqui, ele não vai entrar na parte matemática da coisa, né, que aqui é curso de engenharia, e até porque vocês veem isso lá em cálculo 2, né, ou cálculo 4. Tem gente que vem em cálculo 5. Segundo a maioria dos livros de cálculo, essa relação consiste em 1 sobre ρ é igual a d2v dx2 dividido por 1 mais dv dx ao quadrado, tudo isso elevado a 1 sobre 5. Né? Então ele já dá isso aí. Tá? Substituindo na equação 12,2, obtemos isso aqui. Então, a equação 12,2
Essa aqui, ó. 12,2. Então vai botar 1 sobre ρ é igual a m sobre i, né? 1 sobre ρ é m sobre i. Tá aqui, ó. 1 sobre ρ, substitui aqui, é igual a m sobre i. Tá? Só fez pegar essa equação e igualou com a equação 12,2. Essa equação representa uma equação infinitesimal não linear de segunda ordem. Essa equação representa uma equação infinitesimal não linear de segunda ordem. Sua solução, denominada elástica, dá a forma exata da linha elástica. Admitindo-se naturalmente que as deflexões da viga ocorram somente devido à flexão. Por meio da matemática superior foram obtidas soluções da elástica apenas para casos simples de geometria e carregamento de vigas. A fim de facilitar a solução de um número maior de problemas de deflexão, a equação 12,4 pode ser modificada. A maioria das normas de projeto da engenharia especifica os limites de tolerância e estética das deflexões. Isso aqui é importante, você memorizar isso aqui que ele está dizendo, tá? Porque, repara bem, quando você vai calcular a viga, você vai calculá-la, você vai testar não só as tensões admissíveis, né, tanto a tensão de flexão admissível, como a tensão de desalhamento admissível. Você vai fazer o teste, como você viu lá no capítulo 6, se passar, né, as tensões máximas calculadas, que são devidas à carga e os apoios, você vai comparar com as tensões admissíveis. Passou, né, então você pode usar a viga. Só que tem mais uma, você tem que testar a deflexão. Porque a deflexão não pode ser maior que L sobre 300. Tá? É norma, é exigido pela BNT. Então, você tem que calcular a deflexão. Não pode usar uma viga somente pelo teste das tensões admissíveis. Tem que testar a deflexão. Então, vamos lá. A maioria das normas de projeto da engenharia especifica os limites de tolerância e estética das deflexões. E como resultado, as deflexões da elástica para a maioria das vigas e dos eixos formam uma curva rasa. Tá? Claro, o material é muito duro, né? Aço quase não deflexiona. Então forma uma curva rasa, né? Uma concavidade bastante rasa com raio de curvatura gigantesco. Né? Consequentemente, a inclinação da curva elástica, determinada por dv dx, é muito pequena. Olha bem, que já deu a equação da inclinação aqui. Consequentemente, a inclinação da curva elástica, determinada por dv dx, é muito pequena. Tá? Essa inclinação normalmente fica bem apoiada, fica em cima dos apoios. Tá? É o ângulo que forma entre a barriga, né? Entre a concavidade e o eixo X. Tá? Então essa é a inclinação da curva. É muito pequena. E seu quadrado desprezível em comparação com a unidade. Portanto, a curvatura, como definido anteriormente, pode ser aproximada por 1 sobre ρ é igual a d2v dx2. Tá certo? Então, essa equação aqui de cima diz que dv dx é tão pequeno, porque usa aço e esses materiais, a gente não está trabalhando na zona de plasticidade. Esse cara é tão pequeno que ele desaparece. Então fica somente que d2v dx2 é igual a m sobre i. Tá? Então essa parte aqui do denominador desaparece, por ser muito tão pequeno. Então ele desconsiderou. Lembrando sempre que engenheiro sempre trabalha, né, facilitando as coisas. Então, de acordo com essa simplificação, a equação 12,4 pode ser escrita como d2v dx2 é igual a m sobre i. Equação 12,5. Também é possível escrevê-la de duas formas alternativas. Se diferenciarmos cada lado da equação em relação a x e substituirmos
V é igual a dm dx, é a equação 6,2 lá, ó, tá? Lá do capítulo 6. V é igual, o cortante é igual à derivada do momento, certo? Então, derivando aqui, ó, né, d dx, né, faz aqui, passa o EI multiplicando aqui o primeiro membro, vai ficar EI d2v dx2 igual a m. Tá? Então, como a gente sabe que a derivada de m com relação a x é igual a v, então eu vou derivar aqui, ó, tá? Então eu tiro o valor de m lá em cima, fica EI d2v dx2 e derivo. Então, d dx de EI d2v dx2 igual a v de x. Tá certo? Então estou achando o valor do cortante aí. Diferenciando novamente e usando-se que o carregamento é igual à derivada do cortante, a equação 6,1, foi visto lá no capítulo 6, teremos d dx2 é igual a EI d2v dx2 igual a menos w de x, né, que é o carregamento. Então nós temos aqui o primeiro d2v dx2 MAI, né? Então EI d3v dx3 é igual a v e EI d4v dx4 é igual a menos o carregamento, tá certo? Então ele vai resumir aqui, ó. Na maioria dos problemas, a rigidez, a deflexão é constante ao longo do comprimento da viga. Nesse caso, os resultados anteriores podem ser reordenados no seguinte conjunto de equações. Então, o carregamento é igual a EI d4v dx4, o cortante é d3v dx3 EI e o momento d2v dx2 EI. Então, temos a equação 12,8, 12,9 e 12,10. Certo? Repare que eu não estou deduzindo, eu estou explicando como ele deduziu. Então, tem que prestar atenção no que eu estou falando. Ou então, você pega um papel e uma caneta e faça ponto a ponto, né? Desenvolva. Eu não faço isso porque borra demais e dá... Isso aqui dá mais de 10 folhas, né? Então, vou explicando e você vê se você consegue entender. Então, pronto. A solução de qualquer uma dessas equações requer integrações sucessivas para se obter a deflexão V da linha elástica ou flecha. Em cada integração é preciso introduzir uma constante de integração e depois resolver todas as constantes para obter a solução única de um problema em particular. Por exemplo, se a carga distribuída for expressa em função de x e usarmos a equação 12,8, tá? Por exemplo, se a carga distribuída for expressa em função de x e usarmos a equação 12,8, devemos calcular 4 constantes de integração. Entretanto, se o momento fletor interno m estiver determinado, usaremos a equação 12,10. Precisaremos determinar apenas agora 2 constantes, se usar o momento. A escolha da equação a ser utilizada depende do problema. Geralmente, no entanto, é mais fácil determinar o momento fletor interno em função de x, integrar 2 vezes e calcular apenas 2 constantes de integração. Certo? Então é mais fácil, né, fazer o momento fletor e de lá, né, usar a equação 12,10, né, que vai ter somente 2 constantes de integração. Tá? E a gente vai conseguir através das condições de contorno o valor dessas constantes de integração. Ele vai explicar aqui embaixo. Lembrar da ação 6.1 que, se o carregamento da viga for descontínuo, isto é, consistir de uma série de várias cargas distribuídas e concentradas, então deve ser escrita diversas funções do momento fletor interno, cada uma válida na região entre as descontinuidades. É por isso que o segundo método que a gente vai apresentar em outra videoaula torna mais fácil obter essas equações. Além disso, para facilitar a composição
da expressão de cada momento, a origem de cada coordenada x pode ser escolhida arbitrariamente. Como exemplo, consideremos a viga mostrada na figura 12.7a, certo? O momento fletor interno na região AB, BC e CD é descrito em termos das coordenadas escolhidas x1, x2 e x3, como mostra tanto a figura 12.7b quanto a 12c, ou de qualquer maneira que resulte no momento em função de x, da forma mais simples possível. Uma vez que as funções estejam integradas com a equação 1210 e as constantes de integração estejam determinadas, as funções darão a inclinação e a deflexão de cada região da viga para a qual sejam válidas. Então está aqui, ó, a figura A, tá? Tem uma carga distribuída de A até B, uma carga concentrada no ponto C e um pino e um rolete, tá certo? Então o X que ele colocou aqui, ó, X1, X2, X3, né? Ele vai encontrar, através do método das seções, o momento fletor em cada uma das seções, certo? Aqui o ponto, o C, né? Figura C. Então vamos ver aqui, dando continuidade. Então aqui ele fatiou conversão de sinal positivo. Então a conversão de sinal positivo é o momento positivo, tá certo? Tentando fazer o boost para baixo, ou a concavidade para cima, tá certo? Raio de curvatura para cima, ρ para cima, raio de curvatura para cima, centro de curvatura para cima, concavidade para cima e o cortante para cima. Pelo lado esquerdo para cima, pelo lado direito para baixo. Lembrando, cortante vindo pelo lado esquerdo, positivo. Pelo lado direito, para baixo é o positivo. Então, conversão de sinais positivo. Tá aqui, ó. Raio de curvatura para cima, positivo. Certo? Curva elástica deteta positivo para o raio de curvatura positivo. Quer dizer, girando, né, do eixo X para cima. Então, deteta positivo e teta positivo. O V para cima, deflexão para cima, positiva. Tá certo? Mostrando aqui, ó. O eixo X positivo para a direita, o eixo positivo de V para cima. DV para cima positivo. Tá certo? Ao contrário. Aqui, ó. Conversão de sinal positivo. Então, mesma coisa, né? Bucho para baixo, barriga, ó, com cavidade para cima, a barriga para baixo da linha elástica. Então, raio de curvatura positivo para cima, centro de curvatura para cima da linha neutra, positivo. Girando o ângulo θ e dθ girando para cima da linha neutra, positivo. E o V no sentido de V positivo, tá certo? Já o dx aqui, ó, a conversão de sinais, dx fica positivo. Tá? É o comprimento da amostra. Isso é a conversão de sinais aí. Então vamos ler o que ele faz aqui. Conversão de sinais. Aqui, antes de ler a conversão de sinais, ó, vamos ver aqui. Ele vai falar aqui, né? Eu falar, eu volto para a figura para explicar isso aqui. Conversão de sinal e coordenadas. Ao aplicar a equação 12,8, 12,9 e 12,10, né? Que essas que a gente viu aqui em cima, que eu expliquei, né? Como chegou a elas. O carregamento, cortante e momento. Então, mas a aplicação ao aplicar as equações 12,8, 12,9 e 10, é importante usar os sinais adequados para momento, cortante e carregamento, como estabelecido pela conversão de sinais usada na dedução dessas equações. Isso aqui é importante, porque senão a pessoa, quando vai calcular, ela erra. Se bem que hoje em dia, na academia, a gente precisa saber deduzir, saber como foi deduzido, saber como foi atribuído esses sinais, como se convencionou. A gente tem que aprender, porque nós somos engenheiros, nós precisamos saber disso.
Porque muita gente hoje, né, nas universidades, eles dão uma explicação muito básica sobre isso aqui. Por quê? Porque existe hoje vários tipos de software que você entra com os dados, ele já calcula tudo isso, né? Até na própria internet, você coloca no Google e você vai ver que já entra com os dados, ele já faz tudo. Então, o que que acontece? Na engenharia, as pessoas já não, nem buscam tanto aprender como faz as deduções das equações, de onde veio, né, de onde se originou isso. Quando na realidade a academia é feita para isso, para você aprender como faz, não ser somente um utilitário de software, tá certo? Então por isso que eu estou explicando tudo isso aqui. E muita gente, aluno mesmo, né, nem olha, não vai nem assiste o vídeo. Por quê? Porque tem essa facilidade hoje em dia, né? Hoje qualquer arquiteto, qualquer técnico calcula tudo isso aqui usando software. Não precisa saber como é que se chegou às equações. Mas nós temos que saber como chegou, tá certo? O engenheiro tem que saber isso. Antigamente as pessoas faziam, não tinha software, fazia tudo à mão, né? Desenvolvia a munheca. Então vamos lá. A título de recordação, a figura 12.8a mostra os termos com suas direções positivas. Figura 12.8a. Figura 12.8, né? Como tá 12, né? 12.9. Aí botou figura 12.1 aqui. 12.8, tá aqui. Essa aqui eu expliquei ainda agora. A figura 12.8a mostra os termos com suas direções positivas. Além disso, lembre-se de que a deflexão positiva V é para cima, né? Porque ela faz a concavidade para baixo. Então a deflexão é a distância da linha, tá? Da linha elástica até o eixo X, tá certo? Por isso que ele diz que é positiva para cima, tá? Cuidado para não confundir. E como consequência, a inclinação positiva θ é medida no sentido anti-horário, a partir do eixo X, que por sua vez é positiva para a direita. A razão de tal condição é mostrada na figura 12.8b, já expliquei lá em cima. Nesse caso, os aumentos positivos dx e dv em x e v dão origem ao aumento de θ no sentido anti-horário, tá certo? Então dx é o comprimento, dv é a flecha, né? Em x e v dão origem ao aumento de θ. θ é a declividade, e θ é a inclinação, tá certo? Normalmente acontece nos apoios. Por outro lado, se x positivo for orientado para a esquerda, então θ será positivo no sentido horário. Figura 12.8c. Saliente-se que, se a relação dv dx for muito pequena, o comprimento horizontal original do eixo da viga e o arco de sua linha lá serão aproximadamente iguais. Certo? A inclinação é muito pequena. Em outras palavras, ds na figura 12.8b e c é aproximadamente igual a dx, certo? Porque, né, a barriga, né, foi muito pequena. Uma vez que ds é igual a dx ao quadrado mais dv ao quadrado raiz. Esse é o valor de ds, tá certo? Que é igual a 1 mais dv dx ao quadrado raiz. Então dx é aproximadamente igual a ds, igual a dx, né? Como consequência, supõe-se que os pontos da linha elástica são deslocados verticalmente e não horizontalmente. Além do mais, como a inclinação do ângulo θ é muito pequena, seu valor em radianos é determinado diretamente por aquilo que eu tenho falado. Θ é igual a tangente de θ, que é igual a dv sobre dx, tá certo?
certo? Ele está explicando aqui essa figura 12.8. 12.8 B e C. Aqui, ó. Tá. dv sobre dx. dv sobre dx é igual a θ. Então você vê lá na figura, θ tem de θ, tá? Então aqui teria que desenhar, aqui ó, como aqui ó, aqui o ângulo θ. Então ali está o dv, aqui está o dx. Então a tangente de θ, ele está dizendo que é dv sobre dx, tá certo? Certo? Tira dessa figura aí. Condições de contorno e continuidade. As constantes de integração são determinadas pelo cálculo das funções de cisalhamento, momento fletor, inclinação e deslocamento em certo ponto da viga, no qual o valor de tal função seja conhecido. Esses valores são chamados de condições de contorno. Várias condições de contorno possíveis, usadas com frequência para resolver problemas de deflexão de vigas ou eixos, são relacionadas na tabela 12.1, que é essa aqui. 12.1. Então, rolete, delta igual a zero. O V, né, é igual a zero. No pino, delta igual a zero. No rolete, delta igual a zero. No pino, delta igual a zero. Na extremidade fixa, no engastamento, a inclinação é zero, tá certo? E também a flecha, a deflexão no apoio é zero. No balanço, V igual a zero e o momento igual a zero. E no pino, a articulação interna, o momento igual a zero. Então já dá aqui algumas dicas, né? Por exemplo, se a viga for apoiada por um rolete ou pino, 1, 2, 3 e 4, o deslocamento nesse ponto terá de ser nulo, certo? Não existe deslocamento. Além disso, se esses apoios estiverem localizados nas extremidades da viga, 1 e 2, o momento interno da viga também deverá ser nulo. No apoio fixo 5, a inclinação e o deslocamento são ambos nulos, enquanto a viga de extremidade livre 6 tem momento e cisalhamento nulos. Finalmente, se dois segmentos de uma viga forem acoplados por pino ou articulação interna, 7, o momento deverá ser nulo no acoplamento. Então ele está te dando aqui, ó, já isso aqui, porque você vai usar nas condições de contorno onde esses caras são zero, né, para poder achar as constantes de integração, tá? Por isso que ele explica isso aí. Mas isso aí você já sabe. Então, vamos ver para concluir a aula aqui, tá certo? Vamos ler o que ele está falando nesse parágrafo. Se uma única coordenada x não puder ser usada para expressar a equação da inclinação ou da linha elástica da viga, então devem ser usadas as condições de continuidade para calcular algumas das constantes de integração. Como exemplo, consideremos a viga da figura 12.9a. Então, a viga 12.9a, ela é uma viga bem apoiada por um pino e um rolete, tá certo? Então, o eixo X, né? O eixo V, está mostrado na figura, carga concentrada em B, distância do apoio A a B é A, e a distância do apoio C a B é B, certo? Estou narrando aqui porque está feito aqui, tá?
Então a linha elástica você pode desenhar por inspeção, tá certo? É que está mostrando aqui, está mostrando onde ocorre o ponto V e o ponto X qualquer aqui. Ele não botou o máximo não, colocou aqui o valor no ponto B onde está a descontinuidade. Onde aplicar a carga, a partir daí vai haver a descontinuidade. Então aqui é a flecha V, tá certo? Ok? E aqui, ó, repara que ele traçou uma tangente aqui, ó, com cavidade e colocou um ângulo θ, né? Traça uma linha paralela ao eixo e uma linha na tangente à barriga aqui. Então, o ângulo θ. Então mostra que o ângulo θ está para baixo. Ok? Aqui e mostra a mesma coisa, tá certo? Pneu rolete, tá certo? O eixo de coordenada, a carga concentrada, as distâncias, praticamente ele repete. Mostra o ângulo θ ali, formado também entre a tangente e a linha paralela ao eixo da estrutura. Muito bem. Vamos ver o que ele fala aqui, tá certo? Como exemplo, consideremos a viga da figura 12.9a. Nesse caso, ambas as coordenadas x são escolhidas com origem em A. Certo? Cada uma é válida apenas nas regiões x1 entre 0 e A e x2 entre A e A mais B. x1 de 0 a A é até onde houver a aplicação da força ou a descontinuidade. Então x1 varia de 0 a A, aqui ó, x1 varia de 0 a A. Certo? É isso que ele está dizendo aqui, porque a partir de onde houver a aplicação, a carga concentrada, vai haver uma descontinuidade e vai mudar a ocupação do momento. Tá certo? Uma vez obtidas as funções da inclinação e da deflexão, elas devem dar o mesmo deve dar os mesmos valores para a inclinação e para a deflexão no ponto B. Então vai dar a flecha e a inclinação no ponto B. Né? De modo que a linha elástica seja fisicamente contínua. Expressa matematicamente, essa condição requer que θ1 em A seja igual a θ2 em A. Certo? θ1 em A seja igual a θ2 em A. Que é igual e V1 em A seja igual a V2 em A. Tá certo? Ele está comparando aqui as duas figuras. Tá? Então é a mesma inclinação e a mesma flecha, ou a mesma deflexão. Tanto numa figura como na outra. Essas equações são então usadas para calcular duas constantes de integração. Por outro lado, se a linha elástica for expressa em termos das coordenadas x1 variando de 0 a A e x2 variando de 0 a B, então variando de 0 a A minúsculo, né? E de 0 a B, mostrando na figura 12, a continuidade da inclinação e da deflexão exigirá que θ1 de A seja igual a menos θ2 de B e V1 de A seja igual a V2 de B. Nesse caso particular, o sinal negativo é necessário para comparar as inclinações em B, uma vez que x1 é positivo para a direita, enquanto x2 é positivo para a esquerda. Então tá aqui, ó, x2 é positivo para a esquerda. Aqui o x2, o x1, ele vem de 0 a A
o x2 vai de 0 a b. Nessa figura aqui, ele considerou o x1 vindo do apoio A até A e o x2 vindo do apoio C para B. Por isso que ele está explicando isso aí. Mas isso aqui a pessoa escolhe, memoriza só de uma forma para não se complicar, tá certo? Então, normalmente pela figura 12.9a. Se baseie pela 12.9a que você não vai errar. Nesse caso particular, o sinal negativo é necessário para comparar as inclinações em B, uma vez que x1 é positivo para a direita, enquanto x2 é positivo para a esquerda. Consequentemente, θ1 é positivo no sentido anti-horário e θ2 é positivo no sentido horário. Veja a figura 12.8b e 12.8c. Bem, a figura 12.8b e 12.8c está aqui em cima. Certo? Então, para não complicar, é melhor você fazer pela 12.9a. Tá? Então, aqui ele vai explicar o procedimento de análise. Depois você lê um resumo, né, de tudo que foi explicado, que vai mostrar direitinho como é que faz. Tá? Então vamos explicar aqui um exemplo para encerrar, né? Encerrar o vídeo. Exemplo 12.1. A viga em balanço é mostrada na figura 12.10a. Está submetida a uma carga vertical P na extremidade. Determinar a equação da linha elástica EI. Determinar a equação da linha elástica. EI é constante, o modo de rigidez é constante. Certo? Então está aqui a viga em balanço, ela é engastada aqui no ponto B. Uma carga aplicada lá na extremidade, então por inspeção a gente vê que ela vai fazer essa característica aqui da linha elástica, tá certo? Estou mostrando aqui, ó. Ok? Então tá aqui. A deformação máxima ocorre na extremidade, passando uma linha paralela ao eixo, a coordenada x, tá certo? Que é ao eixo antes da deformação, e passando uma tangente, né, a concavidade que está virada para baixo, tá certo? Então a gente traça o ângulo θA. Então o objetivo aqui é encontrar o θA e o VA, tá certo? Então vamos ver como é que ele vai explicar isso aqui. Solução. A carga tende a defletir a viga, como mostrado na figura 12.10. A. Por inspeção, vemos que o momento fletor interno pode ser representado em toda a viga por meio de uma única coordenada x. Função do momento fletor. Então, pelo diagrama de corpo livre com M atuando na direção positiva, figura 12.10b temos. Aqui o diagrama de corpo livre, método das seções, então P causa um momento no sentido anti-horário, então para balancear ele, né, você tem um momento no sentido, nesse sentido aí. Então, vai tentar torcer aqui, ó. Então tá aqui o M. E o cortante está para baixo, tá certo? Ok, então vamos embora. Então o momento deu é menos px, tá? Bem, como nós temos um momento, a gente sabe que a equação da deflexão, né, temos que chegar ao V. Então, nós temos que o momento, a equação 12.8, né? Não, aplicando a equação 12.10. Aplicando a equação 12.10, integrando duas vezes, temos. Então, nós temos que aí d2v dx2 é igual a menos px, porque é igual ao momento. Olha aquela lista de equações que nós mostramos lá em cima. Então, integrando a primeira vez, vai ficar aí dv dx é igual a menos px2 sobre 2 mais c1. Né? Integral de px, p vem para fora da integral, vai ficar a integral de x, que é x2 sobre 2, mais c1. Integrando de novo, vai ficar i v de x, tá certo? Ele não botou v de x, mas já subentende ser a v de x, é igual a px3 sobre 6 mais c1x mais c2. Então nós temos aqui, ó, aqui está a equação da linha elástica. É i, o modo de rigidez vezes v é igual a menos px3 sobre 6 mais c1x mais c2. Mas não quer dizer nada porque tem duas constantes de integração, a gente não consegue chegar a um valor. Então nós temos que encontrar as constantes de integração.
Então, como é que encontra essas constantes de integração? Através das condições de contorno ou boundary conditions, C1 mais C1, vamos encontrar o C1 e o C2. Então, vamos lá, como é que ele vai fazer? Se usarmos as condições de contorno que dv dx ou a inclinação é igual a zero em x igual a L, né? E v igual a zero em x igual a L, a equação dos três torna-se. Então tá aqui, ó. X igual a L no apoio, não existe flecha ou declividade, né? Ela é morta aqui no engastamento. E também você vê que é zero a inclinação no apoio, tá? Então é isso que ele está dizendo aqui, ó. Que o ângulo θ no apoio é zero quando x for igual a L. E a flecha ou a deflexão é zero em x também igual a L. Então, colocando aqui, ó, vamos dizer então que a equação 2 e 3 torna-se então dv dx é igual a zero, então C1 vai ser igual a PL2 sobre 2, tá certo? Então já temos, ó, C1 é igual a PL2 sobre 2, substituindo aqui, ó, C1 nessa outra equação, vai ficar menos PL3 sobre 6 mais, aí substitui o C1, né? PL2 sobre 2 vezes L, então vai ficar PL3 sobre 3, está aqui, ó. Então fazendo as contas, vai ficar que C2 é igual a menos PL3 sobre 3. Substituindo esse resultado nas equações 2 e 3, com θ igual a dv dx, nós vamos ter então que θ vai ser a P sobre 2 aí, que multiplica L2 menos x2, tá certo? Então temos aí o valor da inclinação que estava procurando, L2 menos x ao quadrado, que é a equação 2 e 3. Substituindo os valores de C1 e C2 nessas duas equações, você vai encontrar o θ e o V, tá? E o V vai ser P igual a 6 aí, menos x à terceira, mais 3L2x menos 2L3. Essa aqui é a resposta. A inclinação de deslocamento máximo ocorre no ponto A, onde x é igual a zero para o qual. Então, colocando x igual a zero, tá certo? Aqui, ó, x variando, tá aqui que ele mostrou na figura, x variando, x é zero na borda e máximo no apoio. Então, para x igual a zero, você vai ter que a inclinação vai ser PL2 sobre 2 aí, e a flecha, a deflexão, vai ser menos PL3 sobre 3 aí. Tá certo? Quando você fizer x igual a L, você vai ver que θ vai virar zero, tá certo? Aqui nessa equação aqui, ó. Θ é P sobre 2 aí, L ao quadrado menos L ao quadrado, então θ é zero no apoio. Aí testa aqui, V é zero no apoio, então vai ficar 2L3 mais 3L3 menos L3. Quando faz a conta aqui, vai ficar 3L3 mais 3, menos 3L3 mais 3L3 vai zerar também o V. É só substituir lá que você vai provar que é verdade. Certo? Então, para encerrar agora, ele vai pegar, substituir valores aqui, tá? E vai calcular a flecha aqui, tá bom? Então, eu não vou substituir valores, depois você dá uma olhada aqui, ó, substituir valores na equação e vai ver quanto é que deu realmente o ângulo dado em radianos, e a flecha, ó, é bem pequenininha, 1,9, até grande, né? 2 polegadas, tá certo? Deu 2 polegadas, foi até grande, né? Então, espero ter ajudado a contribuir. Vou passar uma lista de exercícios para vocês. Vocês assistem essa aula, tem muita dica aqui, tá certo, que eu dei. Você assiste essa aula e você vai ver, né, como é que se deduz a equação, tá certo? Eu espero ter contribuído com vocês, tá certo?
como diz, né? Vou mostrar minha cara para encerrar, tá bom? Então, você que não é aluno, meu aluno na universidade, seja bem-vindo a assistir esse vídeo. E você que é aluno, espero que você assista, né? Tá certo? Mais tarde eu vou passar uma lista de exercícios. Falou, abraço.